Amados, então, o Adriel também está conosco, o Adriel, sempre marcando presença quando está em Indaiatuba. Glória a Deus. Benção ter você aí, querido. Glória a Deus pela sua vida. Show de bola. E aí também o Pira está com ele ali do lado também. Diretamente de Piracicaba, né? Tá aí com a gente, firme e forte. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, tá bom? Firme e forte? É. Firme e forte. É isso aí. Muito bem, amados. Vamos dar continuidade à nossa aula de 2 semanas atrás. Alguns irmãos, em função de faltas, talvez vão precisar ver a aula. Nós gravamos nossas aulas e você que é aluno sabe já disso, você tem acesso. É um acesso exclusivo aos alunos da escola ministerial. Então você coloca a sua senha lá no acesso via o nosso site. Clica em escola ministerial, vai acessar, você coloca a senha e você tem acesso a todos os vídeos já gravados, ok? Então se por alguma eventualidade você ainda não assistiu, eu quero direcionar para você essa informação para que você possa assistir. Não percam essas aulas são importantes. Por exemplo, agora nós vamos começar na terceira característica. Se você perdeu as aulas anteriores, principalmente a aula anterior, vai ficar um pouquinho, talvez, difícil no primeiro momento você entender essa aula. Mas eu quero só facilitar um pouco a vida de todo mundo. Nós já entramos no bloco 2 da escola ministerial desse curso 2. E entramos agora no bloco 2, que é Bíblia e Teologia, ok? E o que nós estamos falando já desde a aula anterior, e vamos continuar, se possível terminaremos esse assunto hoje, estamos falando a respeito do chamado para o ministério, ok? O chamado para o ministério. Então já fizemos várias considerações a respeito do chamado para o ministério, e estamos agora, a partir dos escritos de Charles Haddon Spurgeon, estamos mencionando aquilo que acabou se tornando uma base para aquilo que nós acreditamos em relação a chamado, tendo em vista que ele foi o príncipe dos pregadores e foi um grande mestre, um formador de pastores, ele que criou no seu tempo College Pastor. Então ele fez uma escola de pastores e foi uma alternativa para aquilo que na época era muito fraco, segundo a sua compreensão. Então ele entendia que os alunos naquela geração, aqueles homens e mulheres que estavam se colocando a sua vida, dispondo a sua vida para servir ao Senhor como pastores, ele entendia que o nível teológico, doutrinário era muito ínfimo, muito pequeno. Então ele criou uma alternativa. E toda sexta-noite ele tinha a escola ministerial dele, ele era então o mestre. Ele formou ao longo dessa trajetória da vida dele inúmeros pastores. Foi um grande, não apenas pregador, um exímio pregador, um dos maiores, se não o maior de todos que a terra já teve, mas ele também foi um grande mestre que levantou muitos a condição de pastor. Então ele fala com muita propriedade, seus escritos são muito bons e valem a pena serem lidos. E ele escreveu alguma coisa muito importante e muito válida para a nossa vida até hoje, com certeza vai continuar sendo de grande validade, que é o tema chamado. Entre tantos temas que ele discorreu, ele tem um texto que é o texto sobre chamado ministerial. E é nesse que a gente está aqui, estamos nos debruçando, estamos aqui tentando entender melhor a vontade de Deus quanto a esse assunto que é o chamado. Nós já falamos na aula anterior, começamos a falar das características de uma pessoa que é chamada a um chamado específico. Mais especificamente falando, a um chamado pastoral, a um chamado, a condição de pastor em tempo integral, pastor com uma vocação exclusiva para pastorear. Fazendo uma distinção em relação até à pergunta que a Vanessa nos colocou na aula anterior, e muito boa a pergunta dela, que ela estava tentando entender se isso tinha a ver apenas com pastores,
ou se isso envolvia todos aqueles que de algum modo pastoreiam. E eu fiz essa distinção que sim, todos nós temos um chamado em Deus, e Deus tem nos chamado a ganhar vidas e cuidar bem delas, e naturalmente nós vamos cumprir um nível de pastoreio por meio do discipulado. Nós vamos cumprir alguns níveis de pastoreio por meio da liderança de célula, por meio da liderança que Deus nos dá. Mas esse assunto especificamente aqui que nós estamos falando de um chamado para pastor. E aqui entenda pastor, e eu fiz apenas de uma forma didática, né? Eu falei, não estou dizendo que isso, não estou fazendo uma avaliação de valor em relação ao que eu estou dizendo, mas pastores com letra maiúscula e pastores com letra minúscula, na ideia de que todos somos chamados a pastorear vidas e cuidar das pessoas. A grande comissão nos chamou a fazer isso. Quando Jesus menciona que nós devemos ensinar todas as coisas que Ele nos deu, que Ele nos chamou a viver para esses discípulos que nós fazemos, então Ele nos chamou a ser mestres e também a cuidar dessas pessoas. Então existe um nível de pastoreio que nós, com certeza, nós vamos executar. Mas o que nós estamos vendo aqui é alguém que aspira o ministério, que aspira o episcopado, como a Bíblia diz, ou aquele que vai cuidar de igreja, que vai ser responsável por uma igreja local, que vai gastar a sua vida em função disso. Então, nós queremos analisar o perfil dessa pessoa, as características imprescindíveis que necessita ter nessa pessoa. Ok? Nós falamos então da primeira, e a primeira que nós trabalhamos o tema há 2 semanas atrás, nós resumimos, pode até dar uma voltadinha, por gentileza, Adriano, só no 2 slides anteriores. Eu acredito que sim. É o primeiro, então, a primeira característica. Isso. Podemos resumir a primeira característica como um desejo ardente pelo ministério. Diante de tudo que nós falamos, existe a necessidade de ter um desejo ardente pelo ministério. A segunda característica está fácil aí também para você, Adriano? A segunda característica vai falar do perfil, da personalidade do futuro pastor, do aspirante ao ministério. Vai falar das aptidões, das características que ele precisa ter na sua vida e desenvolver na sua vida para ser, de fato, um pastor. Nós falamos já sobre isso e agora nós vamos entrar, agora sim, no slide da aula de hoje. Nós estamos na página 44, se você quiser acompanhar a partir da apostila. Página 44, nós falaremos agora da terceira característica que o Spurgeon menciona para a gente. Ele menciona que a terceira característica é necessário que o aspirante veja realizar-se certo número de conversões sob os seus esforços. Traduza isso como: é necessário que aquele que aspira a ser um pastor não apenas tenha um forte desejo e tenha aptidões na sua vida que demonstram que ele é um pastor, mas ele precisa ter o acompanhamento, os sinais desse ministério. Ele precisa dos resultados desse ministério que ele entende ter da parte de Deus. E isso se traduz em vidas que seguem a Jesus. Isso se traduz em pessoas ganhas para Cristo, conquistadas para Jesus. Ou seja, em número de conversões. Estamos falando de fruto. Então, um ministério, ele não é algo que passa longe dos frutos. Na verdade, o ministério ele se manifesta, se consolida, ele tem a validade, ele tem a chancela de Deus em função dos frutos que ele traz, dos frutos que ele demonstra. Então, a vida frutífera, ela é um dos pontos fundamentais e que não pode ser desprezado. O Spurgeon aqui, eu vou ler um pouco daquilo que está na sua apostila. Talvez você já tenha lido, eu vou acabar lendo com você novamente, mas vale a pena a leitura. Se você não leu, então você vai ser bem valioso para você isso. Ele menciona a maneira como ele menciona aqui no texto é a seguinte, ó: não se espera que no primeiro e mesmo no 20º esforço em público sejamos premiados com o sucesso. E pode ocorrer que um homem tenha uma vida inteira de provação,
se sentir chamado para tanto, mas a mim me parece que quando alguém for separado para o ministério, o seu comissionamento estará sem selos enquanto almas não forem ganhas por sua instrumentalidade, ou seja, por ele ser um instrumento para o conhecimento de Jesus. Ele está dizendo que existe no processo do chamado de alguém ao ministério, é natural que exista um tempo de provação. E é natural que Deus conceda esse tempo na vida de alguém que Ele quer colocar numa posição tão estratégica no reino de Deus. É natural que Ele prove essa pessoa. E quando a gente fala de prova, naturalmente, quando a gente fala de provação, é um período que nós não vemos, nós não conseguimos visualizar muitos resultados. Quando a gente fala assim, eu estou vivenciando um período de prova na minha vida, a prova em si, ela não tem o resultado. O resultado, por exemplo, você fez prova, certo? Então, você fez uma prova e agora eu chamo você aqui na frente e eu falo, aqui está a sua prova, aqui está o resultado da sua prova. Então, o seu fruto agora está visível aos seus olhos, você sabe por meio dele se foi bom, se foi satisfatório, se foi insatisfatório, se você precisa ficar mais ligado ou não, certo? Então, o resultado veio posterior à prova. A prova em si é um tempo mais difícil, onde não está ali a constatação dos fatos. Eu falo isso porque o Spurgeon menciona claramente que é muito comum e muito provável que algumas pessoas passem por um período de provas que não vão ver muitos resultados, ou talvez não vão ver nenhum resultado do seu ministério. Mas ele considera, ok, isso é importante, necessário, faz parte, Deus assim quer. Mas, ele diz o seguinte, e aqui está a frase de impacto de Spurgeon, ele diz assim, ó, o comissionamento de uma pessoa, ou seja, o chamado de alguém, comissionamento envolve ser comissionado, a comissão, uma missão que foi dada. Esse comissionamento, ele estará sem um selo, como um selo ISO 9001, sei lá, né, um selo de qualidade. Não terá selo um ministério enquanto almas não forem ganhas. O que o Spurgeon está mencionando para a gente é que a garantia da instrumentalidade do ministro, ou seja, a garantia de que ele de fato é um instrumento nas mãos de Deus, está no resultado do seu ministério. E o resultado do seu ministério não apenas é avaliado por meio disso, mas com certeza precisa passar por isso que ele chamou aqui de ganhar almas para Jesus, de levar pessoas ao conhecimento de Cristo. Aí agora ele vai fazer uma distinção entre obreiro e ministro. Traduza isso como alguém que tem um chamado, que gasta a sua vida para a glória de Deus, em qualquer ministério dentro do corpo de Cristo, e alguém, que aqui o ministro que ele está querendo dizer para nós é o futuro pastor ou pastor. Aí ele vai colocar o seguinte, ele diz assim, ó, como obreiro deve continuar trabalhando, quer tenha sucesso, quer não. Mas como ministro, não pode ter certeza da sua vocação enquanto não houver resultados patentes. É uma frase forte, mas eu concordo com o Spurgeon. E eu acredito que todos nós vamos concordar até o final do texto. Ele está dizendo o seguinte, olha, como um ministro, como um obreiro, melhor colocando, que não visualiza os resultados no primeiro momento, continua trabalhando. Natural que por meio do seu esforço, aqui a questão está falando de um esforço ministerial, um esforço da fé. Não um esforço meramente humano, mas passa pelo ser humano, claro. Mas um esforço da fé, um esforço de vivenciar o chamado em Deus. É natural que um obreiro olhe para essa situação de não visualizar os frutos e ele precisa e deve continuar trabalhando para que os frutos venham. Agora, alguém que não se entende apenas como um obreiro, mas alguém que se entende e acredita ter um chamado, para essa pessoa, essa ótica não basta. Ela se exigirá mais. Porque sobre ela existe a necessidade de resultados. O obreiro é natural que os resultados virão. Ao pastor é necessário que os resultados existam. Entende o que eu estou querendo dizer? Ok? Tá claro esse ponto, né? Essas são as palavras aqui dos resultados patentes, ou seja, resultados práticos.
vidas salvas e consolidadas por meio do ministério dessa pessoa que vai ser um pastor ou uma pastora. Ok. Como o meu coração pulou de alegria quando ouvi as novas da primeira conversão que se deu por meu intermédio. Agora ele vai narrar a experiência do coração dele em função da primeira pessoa que ele conduziu para Jesus, fruto de uma pregação que ele fez. Nunca pude ficar satisfeito com o templo cheio. Spurgeon era exigente, né? Ele não se contentava com o templo cheio. Imagina um templo, vamos imaginar esse lugar aqui, cabe tranquilamente 300 pessoas. O Spurgeon, se estivesse aqui no nosso dia, ele estivesse pregando sua primeira pregação pública, e aspirando ser um pastor, e olhando para isso tudo na frente dele, 300 pessoas que lotam um saguão como esse, ele não se daria por satisfeito, e ele não entenderia, pelo simples fato de ter 300 pessoas num lugar que comporta 300 pessoas, que ele seria automaticamente o pastor. Aí ele vai concluir isso dizendo o seguinte: nunca pude ficar satisfeito com o templo cheio e com as bondosas expressões dos amigos. Ele quer querendo dizer o seguinte: eu não me contento com as pessoas que falam assim, nossa, que boa a sua pregação, que bom o seu ministério, você é uma benção, que lindo você é, que maravilhoso, eu não sei viver sem você. Beleza. Os elogios. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não olho a eficácia do ministério pelo número de pessoas que estão dentro de um templo e nem pela quantidade dos elogios que eu recebo. Ele diz ali, ansiava por ouvir de corações quebrantados. Agora ele começa a dizer o que ele espera. De lágrimas correndo dos olhos dos penitentes. A ideia do penitente é alguém que reconhece seu pecado. Ok? Ou seja, o que ele valoriza no ministério não é a quantidade e nem o elogio, mas o resultado dos corações que se quebrantam. Aí ele vai começar a dizer o seguinte, muito me regozijei como alguém que acha grande presa. A ideia, lembra que ele falou que queria ser um caçador no texto anterior? Então ele está dizendo da ideia de como a pregação, como um instrumento de caça, que consegue caçar o coração de alguém. Os caçadores de Deus aqui, nas mãos de Deus, que consegue caçar os corações e fazer desses corações presas para o amor do Senhor se manifestar nesses corações. Então, muito me regozijei como alguém que acha grande presa, devido a uma pobre mulher de operário ter confessado que sentira a culpa do seu pecado. Aqui começa um tema que para nós é muito importante e muito desprezado no século 21. Muitas vezes nós conduzimos pessoas para Jesus sem elas terem consciência clara do quão pecadoras elas são. Muitas pessoas aceitam a Jesus não porque elas sabem que são miseráveis pecadores destinados à eternidade sem Deus, mas elas vêm para Jesus por causa das benesses que elas receberão por aceitar a Cristo. Muitas pessoas, elas não sabem que são pecadoras e que herdarão o inferno e que precisam de um Salvador para poder mudar essa realidade e levá-las para o céu. Mas elas vêm para Jesus porque elas entendem que se aceitar Jesus ficarão ricas ou terão uma família mudada, terão saúde física e assim por diante. Ou seja, os benefícios daquilo que Jesus faz quando entra no coração de alguém. Ou seja, segundo Spurgeon, ele suspeitaria de uma salvação aos moldes atuais. Ele suspeitaria. Porque para Spurgeon só existe salvação quando existe profundo arrependimento. E aqui ele está falando, eu analiso a eficácia da minha ministração, vamos assim dizer, e a qualidade de pastor que eu sou, não pelo número de pessoas que me ouvem, e nem pelos elogios que eu recebo, mas sim pela capacidade que o Espírito Santo tem de quebrantar os corações enquanto eu prego. Essa é a fala de Spurgeon aqui. Eu considero o cara bom. Esse cara é forte. Vamos lá. Ele diz assim, ó. A mulher do operário ter confessado que sentir a culpa do seu pecado e ter encontrado o Salvador, encontrar o Salvador com a minha dissertação de domingo à tarde. Ou seja, num culto à tarde na igreja, ele ministrou, ele está dizendo, a dissertação aqui entenda como alguém que está pregando o evangelho, e ele soube que essa mulher, ela estava convencida de como pecadora ela era, e ela entregou a vida para Cristo. Muito bem. Ele diz assim, ó, tenho agora na retina, nos olhos dele, a cabana em que ela morava. Creiam-me, sempre
me parece pitoresca, era uma pobre mulher. Lembro-me bem da sua recepção na igreja, lembro também da sua morte e da sua partida para o lar celestial. Ou seja, essa mulher já havia morrido quando ele escreveu isso. Ela foi o primeiro selo, olha a palavra selo de novo, hein? Selo do meu ministério. Essa palavra selo do meu ministério não é dele. Paulo falava assim em relação aos seus discípulos. Ele falava para o seu discípulo: você é o selo do meu ministério. Eu acho tão lindo esse negócio. É tão poderoso essa simples e poderosíssima frase, né? Alguém ser o selo do meu ministério. Que coisa fantástica. Você entende isso? Entende? Isso é poderoso demais. Nada paga isso. Então, aqui o Spurgeon está falando isso. Olha, aquela mulher foi o primeiro selo do meu ministério. E esse homem era um homem de muitos selos. Ele levou muita, mas muita gente ao conhecimento de Cristo. Suas pregações eram poderosíssimas, ao ponto que as pessoas, elas sentiam um desespero por causa do seu pecado. Esses homens, quando pregavam, as pessoas, elas tinham uma clara impressão. A impressão que eles tinham, os ouvintes, é de que o inferno era como se estivesse debaixo dos pés deles e se abria para que eles fossem cair. E eles clamavam, enquanto esses homens pregavam, eles clamavam: salva-me, Senhor Jesus. Enquanto a pregação acontecia, tenta imaginar isso, querido. As pessoas gritando pela convicção do pecado e da gravidade do inferno. A ideia do inferno era iminente enquanto a pregação acontecia. Você consegue entender isso? É um outro momento, né? John Wesley, quando pregava, a coisa mais comum era isso acontecer. George Whitefield, quando pregava, acontecia isso. Tantos e tantos homens do passado, quando pregavam, acontecia isso. Eles narravam o que acontecia. As pessoas, por a convicção, elas se jogavam no chão e quebrando, enquanto a pregação estava acontecendo. Não era assim. Essa ideia veio com Finney. Vem à frente a citar Jesus. Finney trouxe essa ideia de um chamado à salvação, clássico como nós conhecemos. Mas há tempos atrás não era tão clássico assim esse chamado pós-pregação. Acontecia a semelhança do contexto bíblico. Alguém estava pregando, de repente as pessoas começavam a se cutucar, começavam a chorar, começavam a ficar desesperadas, e elas interrompiam a pregação e diziam: o que nós precisamos fazer para sermos salvos? Você consegue entender isso? Pedro estava falando em Pentecostes, Atos capítulo 2, e a Bíblia fala que as pessoas começaram a gritar na direção dele: o que nós precisamos fazer? Isso é unção na pregação. Isso é unção na pregação. É algo selvagem. Algo selvagem. Quer falar algo, Rafael? Claro que sim. Com toda certeza. Quando ele está mencionando isso, ele está falando, claro, dentro de um contexto visível que ele presenciou num culto público. Mas quando ele entende selo do meu ministério, por exemplo, o Piauí é um selo do seu ministério, Rafael. Ele está na eternidade com Deus, está salvo, já morreu, está no lar celestial, como a linguagem aqui de Spurgeon, em função de que você, à beira da morte, orou com ele. É um selo do seu ministério. É isso aí. Tremendo isso, né? Não só ele, inúmeros outros que estão aí como selo do ministério que Deus te concedeu. Né, pastor Rafael Pereira? Aleluia. Glória a Deus. Vamos seguir aqui, que eu me emociono com esse negócio. Eu acho legal demais esse negócio. Isso aqui é muito bom, cara. Então, muito bem. Ele foi o primeiro selo, ela, melhor dizendo, ela foi o primeiro selo do meu ministério, e posso garantir-lhes selo, na verdade, muito precioso. Olha o que ele diz aqui. Mãe nenhuma, eu gosto da linguagem poética de Spurgeon aqui, mãe nenhuma jamais ficou mais cheia de felicidade com o nascimento do seu primogênito. Por quê? Porque essa mulher foi a primogênita dele aqui no caso. Então ele falou: olha, mãe nenhuma na terra teve tanta alegria ao parir um filho, uma filha, quanto eu tive de parir espiritualmente essa mulher de um operário. Ele diz aqui, ó, na ocasião eu poderia ter entoado o cântico de Maria, pois Maria tem um cântico na Bíblia, né, de adoração a Deus, inclusive reconhecendo Jesus como seu Senhor. É muito interessante falar isso para um católico, né? O cântico de Maria reconhece Jesus, o Filho, como o Senhor da vida dela. Aleluia. Então ela não é comediadora de nada, ela é dependente de Cristo.
E foi salva não porque ela é iluminada, agraciada, imaculada, venerada, idolatrada, salve, salve, mas ela foi salva porque ela reconheceu que o filho dela, natural, era o próprio Filho de Deus encarnado. E por isso, ela... Vixe! Vixe! Vixe, pastor, estragou minha teologia. E é por isso que ela, sim, uma mulher bendita e abençoada. Nos evangelhos, depois eu pego para você exatamente. Eu ia chutar, não vou chutar. Depois eu pego exatamente onde está esse cântico de Maria. É um cântico longo, é um hino de louvor assim que ela faz em reconhecimento ao Senhor. Muito bem, aqui ó, na ocasião eu poderia ter entoado o cântico de Maria, pois minha alma engrandeceu o Senhor por ter se lembrado de mim em minha pequenez, em minha baixeza, e ter me dado a grande honra de fazer um trabalho pelo qual todas as gerações me chamariam bem-aventurado, pois assim avaliei a conversão de uma alma. O que eu acho impressionante nisso tudo aqui, queridos, é que assim, Spurgeon já morreu, mas eu tive o privilégio, tenho e continuarei a ter, porque eu gosto desse negócio, de conhecer grandes homens de Deus da nossa geração. Grandes homens de Deus. E para mim, grande homem de Deus não é aquele que vende mais livros ou aquele que o povo chama de grande homem de Deus. Para mim, grande homem de Deus, porque já tive ingratas surpresas naquilo que o senso comum chama de grande homem de Deus. Eu já trabalhei num ministério muito conhecido internacionalmente, então tive essa oportunidade de conhecer alguns ditos grandes homens de Deus, que uma vez que eu estive perto deles, pude descobrir que eles não eram nada grandes homens de Deus. Na verdade, eles eram extremamente orgulhosos, vaidosos e absolutamente nada o que parecia ser. Por outro lado, algumas dessas pessoas que são conhecidíssimas como sendo grandes homens de Deus, eu tive esse privilégio de poder conhecer. E uma das características principais que os tornam de fato grandes homens de Deus para a minha vida, homens que foram poderosamente usados por Deus para impactar multidões, mas que também me impactaram, é a capacidade de ser humilde. Humildade é um tema que está muito ligado a Jesus, né? Então você percebe o quão crente é alguém pela capacidade de humildade que ela tem. E dentre eles eu poderia citar, por exemplo, o Reinhard Bonk, né? E uma das coisas mais impressionantes é que o Reinhard Bonk, ele é o homem que, com toda certeza, foi o homem que mais conduziu vidas para Cristo ao longo da história do cristianismo. Nunca ninguém conduziu tantas pessoas para Cristo como Reinhard Bonk. E eu estive algumas vezes com ele. E o que mais me impressiona é que esse cara ele poderia falar de que no único culto mais de 1 milhão de pessoas entregou a vida para Cristo através da pregação dele em solo africano, em Lagos, Nigéria, por exemplo. Ele poderia falar isso. Mas assim, na mesa, sentado, ouvindo ele falar, o que mais me impactava era a capacidade que ele tinha de se empolgar e se emocionar em falar da experiência que acabou de acontecer com ele no avião, enquanto ele estava se deslocando dos Estados Unidos, por exemplo, para o Brasil, quando ele conduziu uma aeromoça ao conhecimento de Cristo nesse voo. E ele falando com uma vibração semelhante à que ele falaria para 1 milhão de pessoas entregarem a vida para Cristo numa cruzada de grande porte, num lugar onde você olha e você não consegue ver o fim de tantas vidas, tantas pessoas. Eu já estive lá, presenciei e eu sei o que eu estou falando. E ele consegue se empolgar e se alegrar com a mesma euforia por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o sucesso ele traz algumas ciladas que a gente visualiza só aquilo que a megalomania nos faz ver, e nós nos esquecemos de perceber o que de fato está aí. Obrigado. Cântico de Maria, oração de Maria, do 39 até o 56, no Lucas capítulo 1. Obrigado, Adriano. E isso nos impede de se alegrar com os resultados que não envolvem a quantidade, mas que envolvem a realidade do agir de Deus.
a glória do Senhor se manifestando. Isso me impressiona muito, 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 muito. Não só na vida de Bonk, mas na vida de tantos outros homens. Conheço algumas mulheres também impressionantes, como Heidi Baker, por exemplo. E Heidi Baker, ela é uma mulher que parece uma coisa muito ousada alguém falar isso, mas eu tenho certeza que ela fala, porque é assim. Ela é considerada uma grande apóstola da nossa geração, e ela fala em suas ministrações que ela já visualizou, já viu, presenciou todos os milagres que o Novo Testamento narra no ministério dela, todos. Uma das coisas nada incomum, muito comum no ministério dela, a ressurreição de mortos, por exemplo. Muito comum no ministério dela. O bom que também tem relatos de ressurreição de mortos, mas no ministério dela especificamente tem muito. Ela chama-se Heidi Baker. Heidi Baker. H-E-I-D-I-B-A-K-E-R. Heidi Baker. Ok? Ela seria um Smith Wigglesworth. Esse nome já é mais complicado. Ela seria um Smith Wigglesworth da nossa geração, que foi um cara que insistiu em Deus. Eu já falei isso da história de Smith Wigglesworth para vocês, né? A gente tem que babar bastante para poder falar Smith Wigglesworth, né? Porque na língua inglesa tem um fonema que não tem no português, e para nós é muito complicado falar sem babar, que é o TH. E ele não é nem S, não é nem... ele é um... Então é muito complicado fazer isso. Botar a língua aqui e fazer... é meio chato. Então Smith Wigglesworth é muito chato de falar esse nome. Mas esse cara, de nome complicado, de sobrenome complicado, ele foi um cara impressionante. Impressionante. Ele tem um tema na sua vida que fala muito ao meu coração. Que é o tema, eu vou chamar assim, não seria correto essa palavra, mas eu acredito que dá para entender, de importunar a Deus por aquilo que Ele quer fazer, mas que Ele está à espera de alguém que seja persistente o suficiente para que Ele então faça. Smith Wigglesworth foi alguém que fez isso. E ele fez isso indo nos cemitérios no momento de velório e orando para que mortos ressuscitassem. Então você tenta imaginar a quantidade de frustração que esse homem teve. Ele passou a ser considerado um cara muito chato na sua geração. Mas ele acreditava que um dia ele veria o morto ressuscitar. Então, basicamente, para resumir a história de Wigglesworth. Então, morria alguém, ele ia lá, pedia licença, né? Dava uma palavra de consolo aos vivos, mas tinha um momento de ministrar ao morto. Então, ali, ele tocava ali, e ele clamava ao Senhor, ressuscita! E orava por alguns minutos, nada acontecia, as pessoas ficavam bravas, até que aquilo ficou chato, com um legado meio ruim para ele. Mas ele insistiu, até que um dia aconteceu. E ele continuou e aconteceu. E continuou e aconteceu. E continuou e aconteceu. E tem um ministério de ressurreição de mortos, a vida de Smith Wigglesworth. Eu falo isso porque ele tinha uma intenção, e ele tinha um tema na sua ministração que era esse. Ele trabalhava a ideia da viúva persistente. Que de tanto clamar, buscar e insistir para que o juiz iníquo pudesse atender a sua causa, então o juiz iníquo pensou, puxa vida, eu estou aqui tanto tempo ouvindo essa mulher clamar e me encher as paciências, então para me livrar dela, melhor atender a sua causa. E aí a palavra do Senhor diz assim, se o juiz iníquo chega a essa constatação, o que dirá o nosso Deus, que não é um juiz iníquo, e sim um Deus bom, e que está à disposição de cada um de nós quando nós clamamos. Mas com isso, essa parábola do juiz iníquo nos mostra que tem alguns níveis de fé e níveis de resultados que só acontece por meio de uma profunda insistência. É isso que Smith Wigglesworth está falando. Ele está dizendo que existem algumas realidades do sobrenatural e do agir de Deus que é necessário importunar o Senhor. E esse importunar o Senhor não faz com que Deus se encha as paciências da gente, mas Ele quer nos levar a esse nível de persistência para manifestar milagres que a grande maioria dos cristãos não viverá, somente aqueles que perseguirem com obstinação. Eu falo isso porque
Esses homens me impressionam, essas pessoas assim, pelo amor e pela disposição que eles têm de perseguir aquilo que Deus falou para a vida deles. Quando você pega esse pregador, vamos voltar aqui para o texto, para a gente não fugir tanto. Quando você pega Spurgeon, você consegue perceber por meio da sua palavra o quão obstinado era o coração dele pela salvação de almas. O quanto ele desejava que ao abrir da boca dele pessoas conhecessem a Jesus. Ele quis gastar a vida dele para isso. E detalhe, as ministrações dele são extremamente maravilhosas e são edificação para todos os crentes que leem e que ouvem, obviamente. Mas ele queria que a vida dele pudesse valer a pena pela quantidade de pessoas que ele levou ao conhecimento de Cristo. Por isso ele fala o que está aqui escrito. Vamos continuar. Onde é que eu estava mesmo? Estou na página 45, lendo a conversão de uma alma. Eu parei no ponto da linha 5. É preciso que haja certo número de conversões em seus trabalhos ocasionais antes de poderem acreditar que a pregação deve constituir a carreira da sua existência toda. Uau! Ele está querendo dizer o seguinte: olha, é necessário que exista resultados antes de você decidir fazer disso aquilo que você vai gastar a sua vida fazendo. Recordem as palavras do Senhor mediante o profeta Jeremias. São muito pertinentes ao ponto de que estamos tratando e deveriam alarmar todos os pregadores infrutíferos. Não mandei os profetas e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles e todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Jeremias 23, 21, 22. Deus está falando que ele não mandou fazer algo e por isso não existiu resultado. Mas se eles tivessem feito o que ele mandou, os resultados aconteceriam. Spurgeon diz aqui, para mim é uma maravilha ver como existem homens que continuam tranquilos a obra da pregação ano após ano, sem conversões nenhuma. Ele fica pensando como pode existir isso. Não tem eles entranhas de compaixão pelos outros? Não tem senso de responsabilidade por si mesmos? Ousam eles, por uma falsa representação da soberania divina, lançar a culpa sobre o seu Senhor? Ou acreditam eles que Paulo planta, Apolo rega e Deus não dá o crescimento? Inúteis são os seus talentos, a sua filosofia, a sua retórica e até a sua ortodoxia, sem os sinais que devem seguir-se. Pois bem, o Spurgeon aqui está se valendo de uma palavra que fala a respeito da nossa parte na atuação ministerial. Ele fala, olha, Paulo plantou, Apolo regou, beleza. Não existe crescimento sem alguém plantar e sem alguém regar. Agora, Paulo plantou, Apolo regou, Deus dá o crescimento. É uma garantia, é uma promessa do Senhor. Ele vai fazer a sua parte se nós fizermos a nossa. Ele está falando o seguinte, olha, se nós fizermos a nossa parte, em Deus, convicto de chamado, debaixo da unção do Espírito, Deus vai honrar isso com o crescimento. Deus vai honrar isso com esses sinais que acompanham a pregação. Você percebe então nessa terceira característica aqui que existia na vida de Spurgeon vou chamar assim de uma santa angústia pelas almas se entregarem a Cristo. Eu paro um pouquinho nesse assunto aqui para poder falar isso para cada um de nós aqui, para a gente poder pensar. É óbvio que ele está falando aqui a respeito de pastores. O tema da ministração dele aqui é dar as características de alguém que vai ser um pastor, mas eu quero trazer isso de uma maneira mais comum a todos. Você tem essa santa angústia em levar pessoas a Cristo? Eu quero exagerar um pouco aqui, ir além do que o Spurgeon está falando. Eu acredito que essa santa angústia pelas almas deve ser uma característica de todo crente verdadeiro e de todo homem e mulher de Deus que sabe que é um ministro nas mãos de Deus. Talvez não vai chegar um dia a pastorear uma igreja e ser responsável
por centenas ou milhares de vidas. Mas cabe a cada um que se entende como cristão ter essa santa angústia no coração pela salvação dos perdidos. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Essa é uma responsabilidade que nós temos no tempo presente, que não é do tempo futuro, é do tempo presente, e que nós precisamos dar uma resposta para isso. Por isso, se o nosso coração não anseia por isso, se o nosso coração não palpita, não bate por almas, por vidas, alguma coisa está errada em nossa própria vida. Nós talvez não entendemos ainda muito bem o chamado e o que Deus quer fazer de nossa vida. Quarta característica, vamos avançar um pouquinho. Aqui o tema que ele vai tratar, a quarta característica do ministro, de alguém que vai ser um pastor, podemos resumir chamando de a confirmação da igreja. Ele leva em consideração não apenas os resultados e outros temas que já falou, mas também há uma confirmação no corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus, ela vai eleger, ela vai assinar embaixo, ela vai garantir a esse homem ou a essa mulher que ele, sim, é um pastor de fato. Os resultados da terceira característica se manifestarão no meio da coletividade, no meio do corpo de Cristo, e a própria igreja, ela vai aceitar esse pregador, ela vai aceitar essa pregação, ela vai aceitar esse ministério surgindo. Ele trabalha o tema aqui da quarta característica como uma pregação aceitável ao povo de Deus. Então o critério aqui é de que esse homem ou mulher de Deus passa por um crivo, passa por um julgamento também. Ele entende como algo necessário e importante. Isso nos ajuda a entender uma coisa muito, muito importante, que algumas pessoas às vezes desprezam, que é o fato de que um pastor não é um pastor porque se intitula pastor, e um pastor não é um pastor porque faz teologia, um pastor não é um pastor porque recebe um diploma ou é empossado no cargo pastoral, mas acima de tudo, um pastor é pastor porque tem ovelhas que ele cuida. Essa é a lógica. Então, é estranho você ouvir alguém falar assim, oi, qual é o seu nome? Eu sou o pastor tal. Aí, logicamente, se você ouvir assim, pastor tal, a lógica nos diz que, opa, então tem um rebanho. Aí, de repente, ele fala assim, mas eu não tenho igreja, eu não tenho rebanho. Aí você já começa, opa, tem alguma coisa fora do lugar aí. Não está certo esse negócio aí não. Porque como que existe um pastor sem existir um rebanho? Como que existe um pregador se não existir os ouvintes? Como que existe um evangelista se não existe conversão? Não tem como nós associarmos esses títulos sem os resultados. É isso que o Spurgeon aqui está mencionando por meio do seu texto. Ele está dizendo que o crivo do pastoreio está justamente na igreja que atesta, de fato, é um pastor. É um pastor. E ele fala que desde aquela época, você deve ter percebido aqui quando menciona do tempo que o Spurgeon viveu, ele viveu de 1834 a 1892, ou seja, século XIX. O Leandro tinha levantado a mão aquela hora, Leandro? Ou foi impressão minha? Ah, tá ok, obrigado. Porque eu achei que você ia fazer uma pergunta e eu acabei passando. Você quer fazer uma pergunta, Theo? Eu acredito que é uma boa colocação. Vamos entender um fato, assim, para a gente poder associar essa sua pergunta. Então, está perguntando a respeito de um itinerante. O que é um itinerante? É alguém que está de passagem, né? Alguém que está com um itinerário garantido, né? Então, o seu itinerário ele prega em Indaiatuba hoje, aí ele prega em Campinas amanhã, aí ele vai pregar em São Paulo capital no sábado. No domingo ele já vai para o Rio de Janeiro, aí vai pregar em Volta Redonda, aí depois vai pregar em São Gonçalo, aí depois vai pregar em Belfort Roxo, e assim vai. E assim ele vai, aí depois de 6 anos, ele volta em Indaiatuba, aí depois ele vai para Campinas, ok. Talvez a pergunta é, o que ele é? Bom, a análise
Ele é algo, com certeza. Diante de Deus, ele é algo. Deus usa a vida dele. Eu creio que sim. Agora, quando a gente fala pastor, aí eu temo. Porque ele pode ser um conferencista. Opa. Ele pode ser um coach. Opa. Ele pode ser um pregador. Opa, beleza. Agora, quando a prerrogativa dele pregar é porque ele tem um pastor, logo nós pensamos, qual igreja? E o que nós vemos hoje no século XXI é inúmeros pregadores itinerantes que têm uma marca apostólica, muitos deles, uma grande parte deles profética, uma grande parte deles pastoral, e a gente fica imaginando, fazendo a conexão com o dia a dia, como que isso acontece no dia a dia. Aí, claro, muitos deles vão dar suas interpretações do seu próprio chamado e ministério. Não, meu chamado é para o corpo de Cristo. Não, meu chamado é para a igreja toda. Ô, coisa linda esse negócio, né? Eu acho tão bonito nosso senso de Salvador do universo, né? Nosso senso de Mulher Maravilha, né? Tá na época agora Mulher Maravilha, né? Esse chamado à heroína, ou herói, é tão lindo de ouvir, mas na prática não é tão belo assim, não. Na prática não é tão bonito de ver. Por quê? Porque o ministério itinerante que não tem ligação com a igreja local, ele anda numa esfera que não necessariamente beira a realidade dos fatos. Ela beira sonhos, desejos, mas ela não tem conexão com o pé no chão, que a igreja local tem. Eu costumo dizer que o reino de Deus, ele passa, ele começa e ele se encerra em meio à igreja local. Não existe reino de Deus e nada que você possa falar de reino de Deus sem fazer conexão com igreja local. Por quê? Porque igreja local, independente de placa denominacional, é a realidade do reino de Deus. O Adriel está aqui hoje, né? O Adriel está aqui. Vamos aproveitar que o Adriel está aqui. O Adriel, ele está lá em Recife. O Adriel lá em Recife, ele está no Cavando Fontes. Para estar no Cavando Fontes, ele não pode trabalhar secularmente. Então ele tem que comer. Você está vendo que ele está bonito, sarado, olha lá que maravilha, né? A pergunta é como que ele sobreviveu sem comer tanto tempo assim? Né? Como? Né? Como que ele já está um ano e meio, né? Nessa beleza toda, sem comer, sem vestir? Quem paga esse negócio? É uma pergunta interessante. Então a resposta para isso, para você entender, é igreja local. Mensalmente, hoje inclusive, já está lá, está lá já, matou. Então nós temos um compromisso num valor específico para o Adriel, para o Cavando Fontes, que todo mês nós cravamos. Quando começou esse processo, começou assim, o Adriel saiu daqui há um ano e meio atrás, um pouquinho mais já, ele saiu daqui com várias promessas individuais de irmãos. Várias, muitas. Nesse exato momento, uma grande parte, graças a Deus, continua sendo fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E num primeiro momento, nós como igreja local, nós não nos comprometemos com valor específico, porque nós sabíamos que esse dia chegaria, que nós iríamos nos comprometer com o valor em função daquilo que não chegasse. Então hoje, isso tem acontecido com fidelidade mensal. Então assim, o Adriel sabendo ou não sabendo, e agora ele está sabendo, né? Mas nós todo mês, absolutamente, nós garantimos o valor que foi proposto. E assim faremos enquanto Deus nos abençoar e tem nos abençoado muito. Somos uma igreja muito próspera, graças a Deus. Então, por que eu estou falando isso? Imagine se o Adriel desse uma louca lá. Uma louca lá. Enlouqueceu lá. E ele despreza a igreja local. Rompe com a igreja local. Se entende como um balão mágico no ar. Exatamente. Essa é uma questão. Vai acabar o gás. Essa é a questão. Por quê? Porque tudo, qualquer projeto missionário, qualquer realidade do reino que você possa imaginar, ela precisa estar conectada com a igreja local. Portanto, quem bate na igreja local é burro. Qualquer pregador que bate na igreja local está batendo na fonte
que alimenta a permanência e o sucesso daquilo que ele faz. Eu falo isso porque tem algumas pessoas que passam assim, a gente até ouve e fala, nossa, ei, glória a Deus, olha que profeta. Pega a igreja, joga no chão, dá uma bicuda, joga na parede, cospe nela, dá 2 tapas um lado do outro, e continua o ministério, e muita gente fala, que coisa linda. Pois bem, se levarmos as proporções dessa fala profética, imaginemos que a igreja, já que não presta mesmo, deixasse de garantir aquilo que ele faz. Não faz. Por quê? Porque o reino de Deus é a igreja local. Não existe outra realidade. Por exemplo, o trabalho do Cavando Fontes é muito bom, maravilhoso, mas ele está vinculado a uma igreja local, que é a igreja de Recife. E dá certo, da maneira como tem dado certo, tem sido então um protótipo para aquilo que vai se manifestar em vários lugares do Brasil, já está em Vitória, Espírito Santo, e vai para vários lugares do Brasil e nas nações, futuramente. Por quê? Porque tem um vínculo com a igreja local. Imagina, jovem só pensando teologia, manhã, tarde e noite, sem ter vínculo nenhum, sem sair para evangelizar, sem ganhar vida, sem fazer discípulos, sem fazer nada. Bobagem, besteira, não tem razão de ser. Então, existe igreja local que semeia, que ora, que cobre. Existe igreja local que desfruta do fruto do trabalho dele. E assim é, estou dando um exemplo do Adriel, né? Mas a gente pode falar de qualquer coisa. Eu falo isso porque algumas pessoas, elas porque têm dificuldade de relacionamento e dificuldade de submissão. Eu já acompanhei alguns casos assim. E conheço o que eu estou falando porque foram discípulos meus até. Tem pessoas que têm dificuldade de submissão, dificuldade de relacionamento, e aí fazem o pulo do gato na visão de si mesmo, que é, eu tenho um chamado itinerante. É por isso que eu tenho dificuldade com a igreja local. Eu tenho dificuldade de me submeter a pastor, porque o meu chamado é maior do que aquilo que um pastor pode dar. Eu tive a infelicidade de ouvir um final de história assim, né? O irmão rompendo comigo, mas eu sou amigo desse irmão, é uma bênção. Eu considero ele uma pessoa muito de Deus. Mas você percebe como facilmente esse negócio é espiritualizável. A fala final foi assim, olha, eu preciso ir para um lugar aonde eu posso ir mais alto, porque eu entendo que esse ministério está limitando. Acho tão interessante essas falas. É que ele falava assim, o líder é o teto. E eu entendo que é assim, tem razão nesse sentido. Mas o teto é baixo, okay? E eu preciso dar voos maiores. Falei, glória a Deus. Então vai voar, passarinho. Voa, passarinho. Vai voar. Detalhe, ele está voando muito, mas precisa de grana para poder voar. E a grana que faz ele voar, quem dá? Igreja local, que tem teto baixo. Falta de visão, entendeu? Eu não preciso bater na igreja local, poder dizer que eu tenho um chamado além da igreja local. Eu posso fazer vínculo com a igreja local e entender que ela é como o menino que segura a pipa, a pandorga, ou sei lá o que, e faz ir longe, 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 longe. Mas o que me mantém na realidade, porque senão eu passo a falar realidades que nem são importantes para o dia a dia da igreja. Deu para entender o que eu estou falando assim, né? Ok. Me ajude a pensar o que você está falando. Pode continuar o seu raciocínio. De modo que, a lógica na visão do MDA é o quê? Se eu quero edificar o corpo de Cristo na terra, eu preciso entender que o coração do corpo de Cristo na terra, da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, é a igreja local. Agora, ok, eu estou em paz com isso, pastor, eu sou da igreja local, aleluia. Como é que eu edifico a igreja local? Então eu preciso entender qual que é o coração pulsante da igreja local. Aí entra os relacionamentos, entra a célula. E como é que eu edifico a minha célula? Fazendo discípulos, ganhando vidas e cuidando bem delas. É isso mesmo. Glória a Deus. E vamos voltar para o texto aqui. Senão a gente vai longe. Onde é que eu estou mesmo, irmãos? Que agora eu nem sei, mas eu estou. Eu estou na quarta característica. Isso. Por favor, Adriano. Confirmação pela igreja. Estamos nesse assunto aí. A importância da confirmação da igreja. Deixa eu ver se tem alguma outra coisinha que eu tenha me esquecido. Creio que não. Pode passar o próximo slide, por gentileza, Adriano? O Spurgeon ele vai agora entrar numa conclusão aqui na página 46 e 47. Essa conclusão é interessante porque ele vai basicamente nos mostrar no século XIX aquilo que
também é muito comum no nosso século atual, e eu creio que vai continuar a ser até a volta de Cristo, que é homens e mulheres que são contraindicados ao ministério. Esses são aqueles homens e mulheres que Spurgeon colocaria uma mão no peito e falaria para eles assim: pare, não faça isso. Para o seu próprio bem e para o bem da igreja local, não ouse passar daqui. O Spurgeon colocaria uma mão no peito desses camaradas. Quais são eles? Vamos falar e depois a gente lê aqui. Os grupos contraindicados ao ministério. Primeiro deles, aqueles que têm como principal motivação brilhar entre os homens, que querem fazer do púlpito uma escada para subir sua ambição, que querem forçar o caminho para o alto, que veem no ministério uma plataforma para exibir suas habilidades. Ele resume isso tudo, a gente vai entender melhor agora. Segundo, aqueles que já tentaram de tudo na vida, mas sem êxito algum, e enxergam o ministério como um possível lugar de sucesso. Essa é uma possibilidade. Conheço muitos que têm essa ideia. Terceiro, aspirantes que sejam cheios de si mesmo. Então, ele menciona alguns fatos aqui, ele narra algumas coisas interessantes. Deixa eu ver se eu consigo me recordar de algumas narrativas. Tem uma que é bem interessante aqui, na leitura. Eu acredito que está na outra página. Sim, página 48, tem uma leitura interessante. Diz assim, ó: um homem cavalheiro com cuja presença fui honrado uma vez, deixou-me na mente a fotografia do seu extraordinário ser. O seu rosto mesmo parecia o frontispício. O que é frontispício? É a frente do hospício? Não. Frontispício é a fachada de um prédio, tá? Frontispício é a fachada de um prédio, só para você saber. Então, o seu rosto mesmo parecia o frontispício de um volume completo sobre presunção e tapiação. Mandou-me um recado ao gabinete pastoral num domingo de manhã, dizendo-me que queria ver-me imediatamente. Sua audácia o fez entrar. Quando se viu diante de mim, disse: Senhor Spurgeon, quero entrar em sua escola e gostaria de entrar imediatamente. Bem, senhor, disse eu, receio que não temos lugar no momento, mas no seu caso, o seu caso será considerado. Mas o meu caso é deveras notável, senhor Spurgeon. Provavelmente o senhor nunca recebeu um pedido de admissão semelhante ao meu. Essas frases que incorporam a palavra nunca ou sempre são muito perigosas. Duas palavras perigosíssimas de serem usadas: a palavra nunca e a palavra sempre. Muito perigosas essas palavras. Aqui o dito cujo mencionou a palavra provavelmente o senhor nunca recebeu um pedido de admissão semelhante ao meu. Muito bem, veremos isso. O secretário lhe dará o formulário de inscrição e o senhor poderá ver-me amanhã. Na segunda-feira veio ele, trazendo as questões respondidas da maneira mais extraordinária. Quanto a livros, alegou ter lido toda a literatura antiga e moderna. E depois de dar uma lista imensa, acrescentou: isto é apenas uma seleção. Li extensamente em todas as áreas. Rapaz, o homem era bom. Quanto às suas pregações, ele poderia conseguir as mais altas recomendações, mas nem o julgou necessário, pois uma entrevista pessoal me convenceria logo de sua capacidade. O homem era muito impressionante mesmo. Sua surpresa foi grande quando eu lhe disse: meu amigo, sou obrigado a dizer que não posso admiti-lo. Por que não, senhor Spurgeon? Falarei com franqueza. O senhor é tão tremendamente inteligente que eu não posso insultá-lo recebendo em nossa escola, onde não temos mais que homens comuns. O diretor, os professores e os estudantes somos todos homens de realizações modestas. E o senhor teria que ser muito condescendente estando entre nós. Ele me olhou severamente e disse com dignidade: o senhor quer dizer que porque eu possuo gênio incomum e engendrei em mim uma gigantesca mente, raramente vista igual, é-me recusada a admissão na sua escola? Sim, respondi tão calmamente como pude, considerando-se o opressivo temor que o seu gênio inspirava. Exatamente por essa razão, senhor. Então o senhor devia permitir-me um exame dos meus talentos como pregador. Escolha o texto que quiser, ou sugira o assunto que lhe agradar,
e aqui mesmo, nesta sala, discorrerei ou pregarei sobre ele, sem tomar tempo para reflexão, e o senhor ficará com certeza surpreso. Não, obrigado. Prefiro não ter o dissabor de ouvi-lo. Dissabor, senhor? Garanto que lhe seria o maior prazer possível. Eu disse que podia ser, mas me achava indigno do privilégio. E assim, então, lhe disse adeus. Essa é uma narrativa de uma experiência que ele teve, assim, de bastidores. Por exemplo, eu receber ali na sala pastoral alguém que está se auto-intitulando pastor ou qualquer alguma coisa do tipo. Esse perfil aqui pode parecer estranho, porque as palavras elas são um pouco fortes. A escrita aqui é um pouco erudita demais para aquilo que nós estamos acostumados a falar e ler. Mas o coração desse cidadão não é tão incomum assim. A gente vê espalhado às vezes por aí. Como que é esse coração? São as pessoas que elas se jogam. Elas não demonstram uma paixão, mas elas pela força das suas palavras e do seu jeito de ser, elas obrigam os outros a dizerem aquilo que elas querem. São pessoas que elas têm um nível de convencimento que faz as pessoas aceitarem o que elas querem. Isso é um perigo muito grande. É algo semelhante àquilo que o apóstolo Paulo fala, que quando ele pregava, ele não ia para os seus ouvintes com palavras de persuasão humana. Quando o Paulo fala isso, ele está querendo dizer para nós o seguinte: cara, eu sei fazer esse negócio. E quem lê o apóstolo Paulo nas suas cartas, ao ler, a gente chega no final e fala assim: que homem, cara, que é isso? Que nível, que loucura, que doideira esse cara. Então, e ele diz assim: eu não uso de persuasão humana. E a gente percebe que ele é muito persuasivo. Naturalmente, Paulo foi um cara que ele foi esculpido da melhor maneira possível. Ele sentou aos pés de Gamaliel, que é reconhecidamente um mestre dentro do farisaísmo. Ele não foi um cara que, desde a mais tenra idade, ele foi forjado nas escrituras. O nível de conhecimento, não só teológico, mas nas ciências daquela época de Paulo, era uma coisa assim, fora de série. Não tem como você colocar Paulo e Pedro num mesmo nível, em termos de capacitação humana. Só que Paulo pega tudo isso e fala assim: isso para mim é tudo esterco. Isso para mim é tudo trapo de imundície. Isso para mim não vale nada. Olha, um cara desse, cara. É como se alguém, vamos tentar fazer uma lógica assim, alguém tem 5 graduações de nível superior, aí essa pessoa faz 2 pós-graduações, aí ela envereda, ela vai para um caminho, ela faz então doutorado, ela faz mestrado, ela faz faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado, ela é PhD, ok. Depois de todo esse nível de conhecimento, anos e anos estudando, essa pessoa chega um dia e fala assim: olha, isso tudo para mim não serviu para nada, diante do conhecimento de Cristo. E eu não vou pregar para vocês em função de nada disso, mas sim em função da revelação que eu tive. É isso que o Paulo falava. E você consegue perceber o nível de humildade que um cara tem para poder falar esse negócio? É algo impressionante, impressionante. É isso que o Spurgeon está tentando desvendar no coração desse camarada. Ele percebe: esse cara está pronto, ele é melhor que eu. A pregação dele convenceria humanamente qualquer um, mas seria apenas convencimento natural. É mente para mente, não toca espírito. E esse é o problema de uma boa pregação que não é espiritual. Ela convence o cérebro, mas ela não tem poder de mudar comportamento. Ela convence as cabeças, mas ela não muda o coração. Ela transforma minutos, mas não transforma uma eternidade. Não, foi muito forte, eu não consigo repetir. Tem algumas coisas que na verdade eu falo, já não consigo mais lembrar o que eu falei. Mas vamos ver. Bom, tá na gravação, depois você vê. Já não consigo mais lembrar, mas depois você ouve. Mas basicamente o que eu estou querendo dizer é o seguinte: de que existe uma diferença entre ministrar no espírito, e Spurgeon estava muito detido nisso,
e ministrar de uma maneira natural. Você olha para um cara como esse, Spurgeon, você fala, cara, esse cara é erudito, ele é letrado. Ele é um cara, ele tem cátedra para falar o que ele fala, olha a linguagem que ele usa, o conhecimento que ele tem. Legal, tudo isso, mas ele entende que tudo isso pode ser uma ferramenta usada por Deus, mas não é isso que leva uma alma do inferno para o céu. Não é isso que transforma o mais vil pecador num homem santo, uma mulher santa de Deus. Ele sabe que o elo que faz isso acontecer se chama poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. E por isso eu faço a conexão com Paulo, porque Paulo fala assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho. Quando ele fala isso, ele dá a entender que ele se envergonharia de muitas outras coisas, mas do Evangelho não se envergonha, porque o Evangelho é o quê? Aí ele fala, é o poder de Deus. Uau! Ele entendia que pregar o Evangelho era como riscar um fósforo num tanque de combustível. Então, ele entendia que a unção de Deus preparava esse ambiente, mas quando a pregação entrava e se conectava com a unção de Deus, era semelhante a uma faísca num tanque de combustível. Era explosivo. Era um dunamis. Por isso a palavra poder vem da palavra dunamis, aquela palavra que em português se chama dinamite. Essa é a origem da palavra dunamis ou dinamis, da origem em português da palavra dinamite, que é algo que é usado para explodir, abrir caminho, fazer túnel. Essa é a realidade. Ele entendia que assim é a conexão da unção com a palavra pregada. Então, isso é muito importante para a gente que está aqui pensando, refletindo a respeito do ministério, é entender que, e você sabe, eu não desprezo o conhecimento, eu quero cada vez mais conhecer, eu gosto de me deleitar na palavra de Deus, nos escritos daqueles que interpretam a palavra de Deus. Eu gosto muito disso, para mim é um deleite muito grande, mas sem isso não funciona. Você pode ter a maior biblioteca evangélica da atualidade, com os melhores livros possíveis, mas se você não mergulhar na unção do Espírito Santo, não acontecerá o... Por outro lado, também acredito que se você apenas é daqueles que fala, o que importa é o poder do Espírito Santo, o que importa é unção, Pentecostes, glória, legal. Eu acredito que você tem razão em partes. O que importa é o poder de Deus. O que importa é isso. Só que existirá situações que você não conseguirá êxito. Existirá alguns níveis que Deus pode te usar e quer te usar que você não conseguirá êxito. Você limitará o poder de Deus se você não mergulhar na palavra, nas escrituras. Limitará demais. É como apostar só no tanque de combustível sem ter a faísca. Você precisa entender bem de como fazer a faísca se conectar ao tanque de combustível. Eu acredito que essas duas coisas é como um pássaro que tem duas asas. Se você corta uma asa de um pássaro, já não dá para chamar de pássaro que voa. É um pássaro, mas não voa mais. Então, para voar, precisa das duas asas. Uma asa é a palavra, outra asa é o Espírito. Nosso grande desafio como estudantes aqui, como na escola ministerial, como homens e mulheres de Deus que estão sendo forjados pelo Senhor, é entender que essas duas dimensões são importantíssimas. Talvez para você seja um pouco chato algumas aulas, porque elas estão te lapidando numa área que talvez para você não é tão fácil. Se toda aula fosse só Pentecostes, talvez para você seria mais interessante. Mas Deus precisa te lapidar por meio da palavra. Precisa te trazer conhecimento revelado na palavra de Deus. É necessário, importante para que o aconteça. Isso é necessário. Não há como desprezar isso. Então, eu quero me mover nessas duas realidades. Eu quero convidar você a se mover nessas duas realidades. Palavra e Espírito, Espírito, palavra, palavra e Espírito. Que você seja isso, sua vida vai ser de grande valia para o Senhor e muita gente vai ser tocada pelo Senhor, em nome de Jesus.
Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver se tem mais algum comentário a ser feito. Acredito que não. Podemos passar para o próximo assunto. Tem mais alguma coisinha aí? Deixa eu só ver aqui se eu me perdi em alguma... Spurgeon conclui dizendo que, diante de tudo que ele falou, isso é fundamental, são características que nos permitem reconhecer um pastor, reconhecer uma pessoa que vai ser alçada ao ministério. Porém, ele fala que a experiência vai ser decisiva. A experiência é o nosso melhor teste. Se Deus nos sustenta ano após ano e nos dá a sua bênção, não precisamos submeter a nossa vocação a nenhuma outra prova. Então, a própria experiência constante com o Senhor vai ser a prova fundamental e mais importante para a aprovação do nosso ministério. As nossas aptidões morais e espirituais serão provadas pelo labor do nosso ministério. E este é o mais fidedigno de todos os testes. Deixa eu explicar o que ele está querendo dizer aqui para você entender um pouquinho melhor. É possível que uma pessoa tenha todos esses critérios aqui. Vamos de novo. É possível que ela tenha um desejo ardente. É possível que ela tenha aptidões ao ministério, uma personalidade já bem formada de um pastor. É possível que ela tenha realizações, ela tenha conquistas, ela tenha fruto do seu ministério. É possível que ela conte com a aprovação do corpo de Cristo. Beleza, mas isso é uma etapa na vida, certo? É uma etapa. É uma etapa que você pode dizer, ok, eu sou um pastor. Só que ele está dizendo o seguinte, olha, a experiência, ela não pode ser desprezada. Quando ele fala de experiência, está falando do poder do tempo. Esse tempo que faz com que você seja provado, tentado. Vai provar o quê? Ali ele fala, ó, as suas aptidões morais, as suas aptidões espirituais, elas serão de algum modo provadas. Pelo quê? Pela obra do ministério, pelo tempo do trabalho no ministério que você executa. E eu entendo o que ele está querendo dizer. Porque começar como um bom pastor não é tão difícil na nossa geração. Não é tão difícil na nossa geração. Permanecer pastor depois de 10 anos já é um pouco mais difícil. Depois de 20 anos já é bem difícil. Depois de 30 anos, é só para os fortes. Essa é a grande questão. Abrir igreja é relativamente fácil em nossa geração. Ser um pastor que continua na mesma pegada do chamado de Deus, depois de muita paulada recebida, e muita prova passada, e muitas tentações superadas, vamos usar a linguagem de Spurgeon de Paulo, é o grande selo do ministério. Além daqueles 4 que ele já colocou antes. Eu acredito muito no que eu estou falando. Eu vou abrir meu coração para você. Olha que coisa impressionante isso. Porque literalmente vou abrir meu coração para você. Eu valorizo o itinerante, como o Theo mencionou. Mas deixa eu contar um segredinho para vocês. O itinerante, se ele tiver 5 grandes mensagens, ele varre a terra com essas 5 grandes mensagens, sem precisar ter a sexta. 5 é suficiente. Ele pode pregar no Japão, na Bulgária, na Hungria, na África do Sul, no Brasil, no Chile. Ele pode pregar no Turcomenistão com 5 grandes mensagens. Essas 5 mensagens, deixa eu falar para você, porque eu conheço o caminho itinerante, já fui um deles também, eu sei o que eu estou falando. Cada vez que você prega a mesma mensagem que você já pregou antes, ela fica melhor. Ela fica melhor. Cada vez que você repete a mesma mensagem que você tem, ela fica melhor ainda. O efeito dela é maior. E um dia você pode descobrir que você pode ser então um ministério. Aí você passa até a dar o nome para esse ministério. Por exemplo, eu sou Wesley Menezes. Então eu poderia falar assim, Wesley Menezes Ministries. É um bonito nome para dar para ministério. Wesley Menezes Ministries. Ministérios Wesley Menezes. Composto de
5 grandes mensagens. Fácil esse negócio, não é muito difícil. Basta sustentar essas 5 mensagens, e eu não estou brincando não. Eu não estou brincando. Se eu tiver ao longo de uma vida, como itinerante, 5 oportunidades na mesma igreja de pregar, basta eu ser organizado o suficiente para não repetir a mesma mensagem, e eu consigo dar 5 voltas no mundo e voltar na mesma igreja pregando 5 mensagens diferentes. Que coisa maravilhosa, não? E todos vão olhar para mim e falar: meu Deus, cara, que sobrenatural, cara. Cara, quando crescer eu quero ser que nem Wesley Menezes Ministries. O pastor está desprezando o ministério itinerante? Não. Tem o seu valor, tem o seu lugar, e é bênção. Agora, eu vou dar uma palavra, não porque eu sou o alvo disso que eu vou falar, mas eu vou falar uma coisa para você. Valorize o seu pastor. Pense como outra pessoa estivesse aqui, não olhe para o Wesley agora. Valorize o seu pastor. Por quê? Porque esse pastor tem uma responsabilidade do tamanho do mundo, que é pregar a velha e boa Bíblia pelo tempo que Deus dera a ele para pregar para o mesmo público semana após semana. E se ele repetir, muitos vão reclamar e dizer: tá velho, tá ficando repetitivo, tá ficando chato. Ele tem que ter a habilidade de falar as mesmas coisas de modo diferente, de falar de mesmos princípios bíblicos com diferentes textos, de maneiras de abordagens diferentes, para, no mínimo, conseguir ser ouvido numa geração extremamente ansiosa, numa geração do século XXI, que a gente lê 30 coisas em 2 minutos, dando um scroll no mouse do computador. Temer, Dilma, Lula, Inter, Grêmio, Brasileirão, NBA, tá? Tô informado. 1 minuto. É simples assim, a nossa leitura, a gente aprendeu a fazer leitura dinâmica com o scroll do mouse. Então, você imagina o quão insuportável é para o ouvinte moderno escutar esse ser. Só que esse ser humano aqui, esse ser humaninho aqui, tem essa árdua tarefa de alimentá-lo semana após semana. Mas olha como a coisa funciona. Aí, um dia, veio o itinerante. Do alto da sua glória. Vem o itinerante, ele prega. Só que ele prega essa mesma mensagem em todos os lugares que ele já foi. No Japão, na Hungria, na Bulgária, na África do Sul, na Argentina, Chile, que eu falei. Ok. E as pessoas ouvem ele e falam: meu Deus, que retrasado. Quisera que ele fosse o pastor dessa igreja. Que coisas, que glória, que... Meu Deus. Se as pessoas se atentassem, esse cara, ele está pregando de um modo muito espetacular, é claro. Coisa que esse cara está falando aqui há anos sem parar. Você consegue entender isso? Alguém alguma vez falou assim, algum dia falou assim: eu cheguei à seguinte constatação, eu não quero mais ir à igreja. Porque eu estou há 30 anos na igreja. 30 anos na igreja. E eu olho para trás e penso, o que isso valeu? Em 30 anos, eu multiplico aí por 40, pelo menos 40 pregações eu ouvi por ano. 40 vezes 30 dá 1.200 pregações? 120, 40 vezes 30? 1.200 pregações, são 40 pregações por ano, vamos pensar assim, umas 40 e poucas semanas, cada ano uma série de 40, vezes 30, são 1.200 pregações, e eu não me lembro de nada de uma delas. Eu vou desistir de vir à igreja, eu não preciso desse negócio, isso não muda a minha vida, não tem poder, não consigo nem recordar desse negócio, mal alguma dessas aí, e posso de algum modo ter me recordado. Essa é a lógica de muitas pessoas depois de um certo tempo. Elas ficam pensando nisso. O que isso vale? Tanta
tanto investimento de tempo, de vida para algo que eu não consigo mensurar tão facilmente. Essa pessoa, um dia, na verdade, narrou isso, e isso gerou um grande comentário, na verdade, até uma certa pesquisa foi feito isso. E a ideia que tinha era dar uma resposta para essa pessoa sair dessa condição de não ir à igreja mais e ir para a igreja. Então todo mundo sugeria alguma coisa, falava alguma coisa, tal. Até que uma pessoa falou uma coisa que é, no mínimo, interessante. Ela falou assim, olha, pois bem, eu estou casado há 30 anos com a mesma mulher. 30 anos. 30 anos com a mesma mulher. E ao longo de 30 anos, ela fez comida para mim. Por 30 anos eu comia a comida dela. Todos os dias eu comia a comida dela. Todos os dias. Inúmeras vezes. E se eu for bem sincero, eu não me lembro nem a comida que eu comi ontem, que ela fez. E eu não me lembro de quão espetacular foi a comida dela ao longo de 30 anos. Eu não me recordo de grandes, espetaculares gastronomias que ela inovou ao fazer. Mas uma coisa eu sei. Eu passei 30 anos vivo porque ela fez, por 30 anos, comida. As refeições que ela fez ao longo de 30 anos, do seu ministério de esposa e cozinheira, garantiram a minha vida para poder chegar até aqui. Eu acredito que essa pessoa teve uma sacada muito interessante. Eu falo isso porque ao pastor cabe uma coisa que às vezes não cabe a nenhum outro dentro dos dons ministeriais. O apóstolo, por ser o enviado, ele é um itinerante por natureza. Ele vem, e claro, como um apóstolo, ele não é um itinerante desse clássico que tem 5 mensagens, mas ele vai ter sempre uma palavra de direcionamento para a igreja, levantando líderes em novas igrejas, e ele vai sempre caminhando. Podemos dar um registro assim como o pastor Luiz Scheidt, por exemplo, é um apóstolo no nosso contexto aqui. O profeta vem, pinga fogo, deita glória, é uma coisa maravilhosa, a gente é jogado na parede, Deus fala que nos ama, daqui a pouco bate na gente, e a gente sai amando os profetas, coisa linda. Aí tem uns até que se tornam seguidores de profetas, aonde prega a gente tem que estar lá, para poder ver se de repente cai alguma profecia para o nosso lado, né? O evangelista é extraordinário, ganha vida, sinais, prodígios, maravilhas, acontece, ele ora pelo enfermo, o enfermo é curado, o endemoniado fica livre, todos esses sinais acompanham o ministério do evangelista, coisa linda, maravilhosa. O mestre, quando prega de uma maneira tão espetacular, a gente consegue ter revelações impressionantes daquilo que Deus quer falar ao nosso coração, mas nos é oculto, ele parece que traz verdades lá do íntimo. Porque às vezes o pastor, de um modo geral, ele acaba sendo esse que facilmente nós temos a impressão do tipo, 30 anos, cara, ouvindo o mesmo cara. 30 anos ouvindo o mesmo cara. Então, eu acredito, e volto a falar, não porque eu sou o pastor, mas porque a gente precisa aprender a valorizar esse cidadão aqui. Porque ele está gastando a sua vida num desafio hercúleo, num desafio desumano, que é compreender os sinais de Deus, compreender as necessidades do corpo, para poder dar direção, provisão, dia após dia, para o mesmo público ao longo de muitos anos, se não até mesmo por toda uma vida. Então, honremos nossos guias espirituais, honremos aqueles que pastoreiam a nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Mas não entenda essa palavra como, o pastor está puxando para ele. Não, eu estou falando isso porque eu acredito que é bênção fazer isso. Com um dicionário, é uma boa. Tem que saber de A a Z e poder responder todas as perguntas que se faz sobre os vocábulos da vida cristã. O que significa isso? O profeta não necessariamente responde. O conferencista internacional não responde. É por aí. Polaroid foi boa. Só os velhos entenderão. Essa não é nem só os fortes, só os velhos entenderão. Gênios. Boa. Essa é mais atual, hein? Polaroid. Alguém lembra disso ainda? Lembra, né? Não.
Lembra? Não é tão velho não. Acabou de acontecer Polaroid aqui. Ó, vamos ver assim. Os mais novinhos sabem o que é Polaroid? Tem alguma ideia? Alan, sabe o que é isso? Ah, tá. Você sabe o que é, Nathan? Tem a ver com revelação, né? Revelação tem a ver com foto, é. Tá ok. Polaroid. Tá vendo? Alguns estão achando que é remédio esse negócio. Polaroid. É. Vejam o que é. Você consegue acreditar que isso já existiu assim, né? E não faz assim absolutamente séculos, não. Foi algumas décadas atrás. Olha que maravilha. Um clique. Quando você vê aqueles filmes um pouquinho mais antigos, década de 90, um pouco 80, talvez 70, tem isso aí tudo. Não, 70 também não. 80, né? Década de 80 para 90. Polaroid estava bombando. Tá revelado. Se der. Boa, Theo, boa. Vamos avançar então. Essa foi forte. Discipulado profundo. Sugiro ser o tema da próxima semana, eu também sugiro. Em 10 minutos a gente não vai conseguir avançar tanto, não. Mas, como introdução, é importante que você saiba que esse discipulado profundo, eu acredito que, quando a gente fala em discipulado, eu sinceramente falo para vocês, eu já tive, como eu disse para vocês, eu já tive a oportunidade, o privilégio de conhecer muitas igrejas no Brasil, algumas no mundo que eu digo no globo terrestre. E eu acredito assim de todo o meu coração que o tema discipulado profundo, não apenas em termos de teoria, mas em termos de prática, ele pode, deve e tem sido vivido na visão do MDA. Talvez você pense assim, pastor, está puxando brasa para essa visão. Não, deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer. Eu acredito de fato que Deus, Ele é um Deus que Ele pode dar uma visão muito especial para diferentes igrejas. Eu acredito que a visão G12 é uma bênção para muitas igrejas. Eu acredito que a visão M12 é uma visão abençoada para muitas igrejas. Eu acredito que a visão G5 é abençoada para muitas igrejas. Eu acredito que algumas igrejas que não têm visão também são muito abençoadas. Eu acredito que Deus possa fazer isso. Mas o tema discipulado profundo, eu vou ser sincero para você. Profundo. Discipulado se fala em vários desses ministérios, em várias dessas visões. Mas discipulado profundo, eu vou ser bem sincero, eu não conheci mesmo de fato em outra visão, senão nessa. Por quê? Porque essa visão, ela tem a intenção, ela nasce, se desenvolve e tudo acontece em função do discipulado profundo. O Theo mencionou, e é verdade, talvez alguém passa o olho assim e fala, mas esse logo do MDA é meio caidinho, hein? Essa logomarca é meio estranha, tem tanta logomarca legal de fazer, por que tem um coração dentro do outro coração, dentro do outro coração, dentro do outro coração? Pra que esse negócio? E bota umas cores, parece um arco-íris, que loucura é essa? Bom, a logomarca pode até ser aparentemente um pouco desatualizada e estranha para alguns, mas ela está dentro de uma revelação. Aquele coração dentro do coração, ela tem um propósito, tem uma explicação nisso. E se você for olhar a logomarca, se você puder projetar para a gente, Adriano, você que é o nosso tem essa expertise aí. Beleza, fica à vontade. Enquanto eu vou falando, você... Aí, ó. Rapaz, é demais esse negócio. Rapaz, todos os assuntos aleatórios, tá aí, ó. Benção.
Olha só, o que está ali no meio? Exatamente, tem um ser humaninho ali, tem 1 a 1 em cima, está escrito MDA, Modelo Discipulado Apostólico, 1 a 1. Então, perceba, a visão toda, a visão do MDA toda, ela está em função do centro dela. O crescimento do corpo de Cristo, da igreja local, da célula, está em função do discipulado. E nós vamos aprender nesse tema aqui, que esse discipulado não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é como a gente acha, como a gente quer, mas é do jeito apropriado de Deus. E aqui foi como um tema, ele precisa ser profundo. Profundo. De modo que nós vamos chegar à conclusão de que o crescimento pode ser comprometido, ou ele pode não acontecer, quando ele não é profundo. De modo que a gente vai chegar à conclusão que muitas igrejas já começam a dizer, algumas já começam a dizer, MDA não funciona, não quero MDA. Inúmeras igrejas falam isso. Hoje já existe os pós-MDA. Antes eram os pós-G12, pós-M12 e assim não. Hoje tem os pós-MDA. Aí eles falam que não funciona. Quando você vai olhar e conversar de forma sincera com eles, por que não funciona? Me explica como que você faz. Aí se eles forem sinceros, a gente vai chegar para eles e falar para eles o seguinte: ah, entendemos. É que você não foi um MDA profundo. Você pegou, julgou entender, reproduziu o que você achou, deu um resultado diferente daquilo que você imaginou, e você se frustrou e disse, esse negócio não funciona. Mas deveria ter aprendido um pouquinho melhor, deveria ter caminhado um pouquinho de forma mais profunda para poder ter o resultado prometido. Porque esse resultado prometido, ele é em função desse negócio ali, aquele coração amarelo pulsando ali. De modo que, para mim é tão... Eu confesso para você, eu não consigo muito pensar a realidade mais do reino de Deus, fora dessa estrutura lógica aqui. Eu não consigo. Às vezes para mim, eu converso com outros pastores, outros ministérios, vou em alguns lugares, me convidam para pregar, eu prego. Para mim é tão conflitante, porque quando estão falando de alguns temas, eu já... calma. Calma, porque tudo tem um tempo, né? Precisa ter uma revelação mesmo, né? Não adianta só jogar, porque senão a pessoa pega uma forma. Ela pega é como alguém que quer uma coisa instantânea e compra um livrinho americano de 31 passos para. Aí ele lê um livro do Abe e reproduz, pronto. Ah, não deu certo, não quero mais. Não funciona essa dieta aqui. Não funciona esse método. Não funciona esse programa. Como se fosse simplesmente um programa. Não entende que não é apenas é um modelo. Isso é um modelo. Mas esse modelo tem uma unção da parte de Deus que chancela, aprova, dá poder, que está em função não da célula. Porque célula, todas as visões celulares são. Mas por causa do discipulado profundo. Por isso que eu estou falando como introdução, que esse tema aqui, ele é decisivo, muito, muito importante. Ele pode e deve ser revolucionário para a sua célula, para a nossa igreja local e para o crescimento da igreja do Senhor Jesus na cidade de Indaiatuba, no estado de São Paulo, no Brasil e nas nações. E uma vez que nós vivenciarmos isso, nós podemos com segurança crer, tomar posse e viver o que Deus tem prometido por meio daquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Então, eu falo como alguém que já leu muito, que conversou muito, que já conheceu muitos modelos, e esse aqui se diferencia de tudo que você vai ver por aí. Porque esse aqui não é um efeito pirâmide. Não é quanto eu coloco para baixo para poder subir mais. Esse aqui é quanto eu sirvo mais. É quanto eu me humilho mais. É quanto eu me entrego mais. É quanto eu me renuncio mais. Tem modelos que eles funcionam na lógica de subalternos, de serviçal, de servos. A ideia do tipo, não tenho Rolex. Você não tem Rolex? Eu não tenho Rolex. Você não tem Rolex? Ah, mas vamos resolver isso agora. Peraí. Deixa eu ligar para o teu discípulo aqui. Precisa resolver esse negócio. Ó, seu pastor não tem Rolex.
Seu líder não tem Rolex, você precisa garantir esse negócio aí. Se vira aí, liga para os teus discípulos, dos teus discípulos, dos teus discípulos, dos teus discípulos, e levanta um Rolex, porque ele olhou para o meu Rolex e ele não tem Rolex, então trabalha em prol do Rolex do tal líder. Aqui não tem Rolex não. Aqui a gente não está em função de Rolex. Entende o que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque existe modelos que facilmente, sabe aquela ideia da pirâmide? Que é ilegal no Brasil, mas algumas estruturas são assim. E você sempre visualiza o cara que está no topo, né? O cara do topo, ele está num transatlântico, passando lá nas ilhas, sei lá da onde, né? É o nível diamante, exatamente. Tem alguns modelos de igreja que funcionam basicamente em função disso. Que visualiza povo como gado. Que visualiza números para crescimento próprio, para enriquecimento. Na visão do MDA, eu digo isso, conhecendo o coração do pastor Eibe, conhecendo o coração do pastor Luiz, conhecendo o coração do pastor Daniel, conhecendo o meu coração e conhecendo o coração dos meus discípulos. E nós não estamos em função disso. Não estamos em função disso. Não estamos preocupados em ter pessoas debaixo de nós que vão promover a realização dos nossos sonhos pessoais. Mas nós nos colocamos como modelo para que essas pessoas possam nos imitar. Então, se eu levanto uma caixa aqui, os meus discípulos olham eu levantando uma caixa, eles levantam uma caixa também. Eu não falo, Rafael, levanta a caixa para mim aqui, tá? Porque você depende quão bem você levanta essa caixa. Eu vou ficar sentado ali, eu vou querer depois um suco também, enquanto eu olho você levantar essa caixa. Entende? Essa relação aqui é uma relação de patrão, é uma relação de patrão e funcionário, de chefe e subordinado. A minha relação com o Rafael não é essa. A minha relação, eu me cobro em Deus para ser exemplo para o Rafael. Entende a diferença? Por isso que eu acredito de fato que Deus tem honrado muito a visão do MDA. E eu não estou dizendo com isso que todas as outras visões sejam esse perfil. Não estou dizendo que todas sejam. Mas existem algumas que caem facilmente por esse caminho. Que entendem o crescimento como uma coisa interessante para o ego humano. E não em prol daquilo que Deus quer fazer na terra. E Deus não está preocupado com Rolex, ou com carro, ou com casa. Isso deveria ser apenas uma mera consequência de algo, mas não aquilo que eu trabalho por. Quer falar alguma coisa, Theo? O selo da célula é o discipulado. Vou dar um exemplo. A sua célula, ela não pode ser avaliada por outra coisa, senão pelos discipulados profundos que tem. Você se multiplica em função disso. Se você ousar se multiplicar por outra questão, tem muita gente aqui, vou multiplicar. Faça essa besteira para você ver o que vai dar. Por quê? Porque você não precisa nem se preocupar com a célula. Você precisa se preocupar com os discipulados profundos. Porque se você tiver discipulados profundos na sua célula, a sua célula se multiplica de forma, entre aspas, natural. Muito bem. Acabou. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Esse comentário, talvez você fique pensando assim, pastor, tem gente que faz isso, esse negócio de Rolex? Sim. Tem. Eu conheço. É mais ou menos isso. Isso não, de modo geral, o povo não sabe essas coisas. Mas são alvos de fé e campanhas que são feitas em prol de sustentar. E às vezes essas decisões tão maravilhosas que parecem campanhas extraordinárias por meio do povo de Deus, é uma coisa de carro, que duas pessoas decidem em função de quão prósperas são. Como numa comparação, você não tem isso? Não tem? Então vamos fazer ter. Bota trabalhar, bota rodar os operários. O sangue de Jesus tem poder, né?
sangue de Jesus tem poder. Bom, Paulo falou que muitos pregam de diferentes maneiras, alguns até mercantilizando o evangelho, né? E ele resumiu dizendo assim, ó, ok, pelo menos pessoas estão se salvando. Eu acho que são duas análises diferentes. Uma em relação à motivação do porquê fazem isso, é uma análise que a gente precisa denunciar, a gente precisa com certeza falar, isso está errado, isso não é igreja, isso não é reino de Deus, isso não é Jesus. Mas por outro lado a gente precisa reconhecer, muita gente está sendo alcançada, apesar do método errado de muitos líderes. O que vai acontecer? As pessoas serão salvas. Os líderes eu não sei, mas as pessoas serão salvas. Grande responsabilidade, não? Grande responsabilidade. Eu falei há 2 semanas atrás na aula, eu falei até acho que para responder alguma pergunta que a Vanessa havia feito. Eu falei que existe uma diferença em relação à cobrança diante daquilo que Deus nos chama a fazer. E por exemplo, você pastoreia 2 vidas, 3 vidas, você discipula 2 pessoas, 3 pessoas, ok? Seu nível de responsabilidade, cobrança diante do Senhor será em função disso. Então, o galardão prometido, não a salvação ou condenação, mas o galardão prometido está em função de você atender bem esse chamado de Deus. E a diferença nesse ministério de discipular vidas, 2, 3 ou 4, para alguém que foi colocado para ser modelo dos fiéis e para ser responsável e cobrir centenas de vidas como pastor de uma igreja local, é essa. Quando chega no céu, uma vez que chegar no céu, com certeza, o galardão estará determinado em função de como cuidou dessa igreja que lhe foi confiada. Ao anjo da igreja é assim que Jesus falava. E ali o anjo não era um ser alado. O anjo ali era o mensageiro, o porta-voz. O anjo, no caso ali, na tradução virou anjo, né? Mas ali está falando o pastor da igreja tal, o responsável. Jesus está falando com aquele pastor em função da maneira como aquela igreja vivia. Então, ore pelo seu pastor, porque cabe a ele uma grande responsabilidade. Ele dará conta de todas as vidas que lhe foram confiadas, todas elas. Ore por ele, diariamente, em nome de Jesus. Eu preciso da sua oração, querido. Eu sei que você precisa da minha, mas eu preciso da sua também. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por essa aula, Senhor Deus, por esse tempo que nós nos dedicamos ao Senhor aqui, refletindo, pensando, meditando, tendo a nossa mentalidade mudada por aquilo que o Senhor nos ensina. Nós somos gratos ao Senhor por esse privilégio que temos de numa terça-noite vir até esse lugar e deixar o Senhor falar no nosso coração, mudando, Senhor Deus, aquilo que não é do Senhor e implantando em nossa vida a Tua vontade. Espírito Santo, nós te damos total liberdade, o Senhor tem primazia em nosso coração, o Senhor pode fazer na nossa vida o que o Senhor bem entende. O que nós queremos, Senhor Deus, é viver uma vida no Espírito e viver uma vida na Palavra. Nós queremos, Pai, no nome de Jesus, diante daquilo que nós ouvimos aqui, diante daquilo que nós somos ministrados, nós queremos, Senhor Deus, viver semelhante a esses homens do passado, como o Spurgeon, como John Wesley, como Smith Wigglesworth, que nós mencionamos, como tantos homens, que eles viviam, Senhor Deus, o Teu sobrenatural, porque eles amavam a Tua Palavra, conheciam a Tua Palavra, e amavam o Teu Espírito, e se moviam no Teu Espírito. Pai, nos conceda essa graça de podermos viver assim. Queremos, Pai, no nome de Jesus, que o maior número de pessoas nessa terra seja impactada pelo ministério que o Senhor nos concedeu. Queremos, Pai, no nome de Jesus, passar por essa terra cumprindo com o chamado do Senhor. Nós não queremos em nenhum dos nossos dias imaginar que nós estamos vivos para poder aumentar o saldo da nossa conta corrente, para poder ter mais carros, mais casas, mais conquistas pessoais. Não, Pai, não. Nos livra desse pensamento. Nós sabemos que todas essas coisas, elas se manifestarão em nossa vida. São provisão do Senhor. Mas nós não queremos focar nisso. Nós queremos focar no chamado do Senhor para a nossa vida. Nós queremos ganhar vidas para o Senhor e cuidar bem das vidas que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a nossa volta para casa. Nos dê segurança no caminho de volta. Que possamos ter uma noite tranquila de repouso.
para amanhã ter um dia maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Vá na paz do Senhor. Muito bom estar aqui com você. Deus abençoe sua noite.